Boa noite. Boa noite, boa noite. Meu nome é Gustavo, como já foi falado. Eu sou casado com Poliana. Desceu com o Natan, meu filhinho, 4 meses. O que ele não chorou o ano todinho, os 4 meses de vida dele, ele chorou hoje, foi uma delícia. Além de ficar alegre, né, com poder falar um pouco da palavra de Deus, eu desejo que juntos, seja com minha família, com todos vocês aqui, a família de Cristo, a gente possa aprender mais da palavra de Deus e ter a nossa esperança centrada nela, principalmente isso. Por isso eu gostaria de convidar vocês a orar comigo. Então fechem seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor planejou esse momento. E as pessoas que estão aqui, o Senhor chamou cada uma delas para cá, de alguma maneira, mesmo que alguns pensem que seja por acaso, outros motivos. Mas que bom que juntos a gente pode ouvir Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque pessoas anunciaram o Evangelho. E por causa dessas pessoas estamos aqui hoje. Te dou graças por vai ser durante todo o ano. Todo ano a gente vai falar sobre o Evangelho de Lucas. Por isso que eu gostaria de começar com uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes para esse momento aqui. E a pergunta é o seguinte: para você, o que significa a palavra Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? E para responder essa pergunta, eu vou contar uma história. Antigamente, há tempos atrás, quando 2 reinos eles entravam em guerra, por vezes, suas batalhas não eram feitas dentro do próprio reino. Porque não faria muito sentido, após ser conquistado, o reino que foi conquistado estaria completamente destruído. E o que eles faziam? Eles iam para um campo aberto, ficava um reino de um lado e um reino do outro lado, um de frente para com o outro, naquele campo enorme, e a partir daquele momento, eles começavam a batalhar entre si. Em dado momento, iria existir um vencedor. E a partir disso, a gente tem um pouco do sentido do que é o Evangelho. O que é que essa história tem a ver com o que eu estou perguntando? Geralmente, esses combates, quando eles terminavam, se chamavam um mensageiro para próximo e entregavam-lhe uma carta. Nessa carta, a gente tinha uma boa notícia. Depois da guerra ter finalizado, alguém era chamado, dado uma carta, e dentro dessa carta tinha uma boa notícia. Essa notícia era a notícia mais importante que aquele mensageiro poderia levar. Aquela notícia mudaria a vida daqueles que recebiam ela. A notícia salvaria eles de um perigo iminente. E essa notícia era: o nosso rei venceu. Não se preocupem, o nosso rei venceu. Ao estudar o livro de Lucas, a gente deve ter em mente que o significado da palavra Evangelho, dessa boa notícia, ela está sendo anunciada de uma maneira feliz e forte. A mensagem é o seguinte: todas as vezes que você for ler esse livro, todas as vezes que a gente for estudar, a mensagem é a seguinte: o nosso rei venceu. Nada é mais forte do que o nosso rei. É essa a mensagem que o Evangelho quer trazer. A boa notícia é essa. Esqueça o que for. Esqueça como foi a luta. O nosso rei, se de um lado tinha o mal, o nosso rei venceu. Cristo Jesus venceu. Ele venceu a morte e Ele te chama para perto dEle e quer te salvar. Salvar de uma ira vindoura por causa dos nossos pecados. E Ele quer lhe trazer para o lugar mais prazeroso, feliz e cheio de esperança que existe, junto da sua família e vivendo eternamente do seu lado. Essa é a notícia do Evangelho, a boa notícia para cada um de nós. Dessa forma, é importante a gente saber também o que não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que você consegue fazer. O Evangelho não é sobre quantos ministérios você consegue atuar na igreja. O Evangelho não é sobre como você mudou ao longo dos anos. O Evangelho não se resume a seus filhos, a seus amigos, a seus companheiros, a sua família.
nem ao menos como você se sente bem perto das pessoas. Como diz o pastor Tim Keller, enfatizando ainda mais o que é o Evangelho, ele diz: o Evangelho é, acima de tudo, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor, salvação conquistada para nós. Por essa razão, ele é um Evangelho da graça. Nosso Rei venceu, e isso deve ser anunciado. Por isso que eu convido vocês a abrirmos lá na carta de Lucas. A gente vai ler o capítulo 1, do verso 1 ao 4, e aprendermos que anunciar o Evangelho deve ser um alvo em nossas vidas, porque o nosso Rei venceu. Antes da gente fazer a leitura, mas eu queria já que vocês deixassem a Bíblia aberta, eu gostaria de dividir essa pregação, esse momento, em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar mais sobre duas sessões, melhor dizendo. Na primeira sessão, a gente vai falar mais sobre questões gerais da carta. Coisas que, ao longo de todo o ano, de toda a leitura, de toda a pregação, vocês vão ter a oportunidade de aprender de forma mais profunda aqui. Já a segunda sessão, ela é um estudo mais direto, dentro desse texto aí que vocês acabaram de abrir. Então, a primeira sessão, ela vai servir para que a gente note alguns... Só um momentinho. Algumas questões que são importantes da gente analisar na carta ao longo do ano, e outra é direto na sessão que a gente vai estudar. Então, entrando na primeira sessão, a gente vai ter uma visão geral sobre a carta. A autoria do livro, ela é clara pelo próprio título que está aí, Lucas. Lucas é o autor desse livro. E essa autoria, ela é comprovada tanto pela história da igreja. A gente tem Eusébio de Cesareia, considerado o pai da história da igreja, falando que esse livro foi feito, escrito por Lucas. Isso é importante. E também a gente pode ver que o estilo de escrita, a forma como é anunciado o prólogo, o começo do livro de Atos, é muito semelhante também ao de Lucas. Se Atos foi escrito por Lucas, logo o próprio livro de Lucas também foi escrito por ele. É isso que a gente tem de comprovação. A gente também tem que o autor de Lucas viajou com Paulo várias vezes. A gente encontra isso no livro de Atos. Então tem vários versículos e capítulos que falam sobre isso. Lucas também é citado por Paulo como médico amado, em Colossenses 4,14. Ele é o único autor que não é judeu. E isso é importante, a gente vai sentir isso ao longo do que eu for explicando. É muito importante essa questão porque é uma inclusão de alguém que vai mostrar uma outra visão sobre as coisas que aconteciam. Isso vai fazer uma diferença muito boa para a gente depois. O estilo de escrita de Lucas é um estilo de escrita refinado. Não é um estilo todo, uma forma qualquer de escrever, mas ele toma um cuidado, um estilo refinado de se escrever. E compõe grande parte do Novo Testamento, que é Lucas e Atos. Para você terem noção, se a gente fosse contar a quantidade de capítulos ou versículos, melhor dizendo, ele passa das cartas de Paulo. Então, é a quantidade generosa que toma no Novo Testamento. O livro ele foi escrito entre 58 a 63 depois de Cristo. E pode parecer uma besteira falar de data para livro. Mas no curso de História, eu fiz o curso de História, e por vezes, esses eram os argumentos que eles usavam. Falavam que Lucas talvez nunca tivesse existido, Atos não fazia o menor sentido, porque só tinha sido feito o livro de Lucas e de Atos 200 anos depois da morte de Cristo. E eles argumentavam em cima disso. E muitas vezes me deixavam abalado, dizendo, meu Deus, como é que uma história podia ser real 200 anos depois? E aí eles argumentavam que isso podia ser uma lenda ou um mito. Só que não era mentira. O ministério de Jesus durou até o ano 30 a 33. Se a carta foi escrita no ano 58 a 63, a gente tem um espaço de tempo muito pequeno em que foi relatado e escrito o livro de Lucas. Ou seja, ele não pode ser encaixado como um mito ou uma lenda.
pode não fazer tanta diferença, mas lá fora muitas pessoas acabam acreditando que não, é um mito, é uma lenda. Lucas ou Atos, na realidade, nunca existiu, foi só uma história inventada. A carta, ela é muito cristocêntrica e ela é teologicamente motivadora. Vou explicar. Ela é cristocêntrica porque ela deixa nossos olhos fixos em Jesus. As ações, a alegria, as curas, Cristo é o centro de toda a carta. E ela é teologicamente motivadora porque à medida que você vai conhecendo mais Jesus, conhecendo mais o nosso Deus, você se anima a estar mais próximo dele. Alguns temas são encontrados na carta, para vocês terem noção. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, a formação e a preparação dos discípulos e a nova comunidade messiânica. Tudo isso voltado e olhando fixamente para Cristo. Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. A gente tem isso lá em Lucas 19:10. Essa referência ao Filho do Homem a gente pode encontrar no Antigo Testamento como sendo o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus. Lucas está afirmando, o que eu vou escrever aqui não é sobre outra pessoa, a não ser o próprio Filho de Deus. Também mostra um Cristo amigo, próximo de pessoas que pecavam. Ele era um médico compassivo também. Ele dedica um olhar especial com aceitação e perdão divinos para os menos favorecidos da época, os pobres, os gentios, as mulheres. E esse ponto das mulheres é muito interessante porque a história de Maria, Isabel e Ana, da sua natividade, da sua gravidez, é muito marcante no livro de Lucas. Você tem as mulheres sustentando o ministério de Jesus, você tem o túmulo vazio onde as mulheres foram as primeiras, você tem as mulheres sendo ousadas em ir até lá no momento da crucificação e dizer, nós vamos ficar com ele, nós vamos cuidar do corpo dele. E também você tem um anúncio da ressurreição que também foi dado em primeira mão para as mulheres. E Lucas registra isso também na sua carta. Além desses que eu já citei também, só um instante, Lucas também vai incluir as crianças ou aqueles que eram considerados perdidos, como cobradores de impostos, samaritanos, aleijados, mancos e cegos. Ou seja, Lucas ele vai incluir uma quantidade de pessoas que você olha e em algum momento você vai dizer, eu vou me identificar de alguma maneira com eles. Ele tem um olhar muito vertical. Ele volta uma parte da sua carta ao povo judeu, em diferentes camadas sociais. Então você vai ter os judeus mais favorecidos, os fariseus, você vai ter os judeus ali que são mais simples, por assim dizer. Então ele explora essas camadas sociais, mas ele também tem um olhar horizontal. Ele vai fazer uma chamada para o povo gentil, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. Tanto ele vai falar da comunidade judaica como aqueles que não são judeus. No caso, até chegar a nós mesmos aqui. O Evangelho, ele é universal e ele traz uma comunidade de âmbito mundial. Vou explicar isso aqui. O judeu, na época de Jesus, imaginava que quando Cristo viesse, ele viria para o povo judeu. Acabou. Ele viria, ele seria o rei que reinaria eternamente para o povo judeu. Em Lucas, quando a gente lê Lucas e percebe a ação de Jesus, a gente nota que Cristo veio sim para os judeus, mas ele também, na sua jornada, ele inclui outras pessoas, povo que não era do povo judeu, nessa salvação, nesse plano de salvação também. Por isso que é uma comunidade de âmbito mundial. Não está referindo apenas aos judeus, mas todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. A ideia de permanecer em algo, fazer parte de uma equipe, ou mesmo na linguagem cristã, você e eu podemos fazer parte do corpo de Cristo, fazemos parte da comunidade dos santos. É esse o desejo e a gente percebe isso em Lucas. Também há um destaque muito forte para o Espírito Santo. A gente percebe muito bem isso na leitura do primeiro e do segundo capítulo. Note, eu estou só explanando as questões gerais, coisas que você vai olhar para o livro, vai perceber na leitura, e você vai se maravilhar. Todas essas questões vão ser mais bem trabalhadas ao longo do ano. Continuando aqui, ele dá uma ênfase importante à oração e à alegria.
tanto nas orações de Jesus como na alegria em conhecer o Messias. Você consegue sentir o júbilo das pessoas em serem salvas, em olharem para Jesus, em conhecerem Jesus, e na oração. Grande parte das orações que a gente vê, sabe, conhece de Jesus, Lucas registrou. Isso é muito importante para a gente. Ensina a gente a orar. E a gente tem a alegria no nascimento de Jesus e de João Batista, no anúncio disso. É um júbilo de alegria. Lucas se dedica a escrever a história da salvação em 3 etapas. Ele vai falar sobre o período do Israel, o período do ministério de Jesus e o período desde a ascensão junto ao período da igreja. Jesus, como eu já falei, ele é totalmente central. Lucas, ele desempenha um papel que, para mim, enquanto historiador, é sensacional. Ele é um historiador e ele é um médico. Ele usa essas 2 profissões, as suas habilidades, para mostrar que Cristo é Deus, que Cristo é o Filho do Homem. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente pensar. Como é que a gente tem anunciado o Evangelho dentro das nossas capacidades? Enquanto professor, enquanto marido, enquanto uma pessoa que desempenha um papel na sociedade, como é que eu e você, a gente tem falado de Cristo? É agora, 14 vezes. É como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: você está conhecendo a Cristo, você está se rendendo ao Senhor, a salvação é hoje e agora para você. Se você conhece o Senhor Jesus, não é para depois. Se você conhece a Cristo, não é para daqui a pouco. Se você se rende ao Senhor, hoje e agora, a salvação é para você. É um convite a isso. Ele se deleita em ressaltar a maneira em que o amor de Deus é demonstrado a uma variedade de pessoas. Eu não sou muito a pessoa de dizer, olhe para o irmão que está para o seu lado e tudo mais. Mas o que Lucas está dizendo aqui, escreve na sua carta, é que seja lá quem vier, da forma que vier, que bom que essa pessoa está chegando a Cristo. Nesse momento aqui eu consigo ver diversas e diferentes pessoas. E que bom que essas pessoas chegaram-se ao Senhor. São pessoas completamente diferentes umas das outras. A pessoa que está do seu lado provavelmente é muito diferente de você. Mesmo que seja um parente, mesmo que seja alguém que você tem um relacionamento, ainda assim é uma pessoa completamente diferente. E Lucas está se alegrando ao escrever a carta e dizendo, estão chegando diferentes pessoas para próximo de Cristo. Não só judeus, mas gentios. E diferentes pessoas estão crendo nele. O ponto que eu queria perguntar é se a gente se alegra com isso. Ou a gente julga muito. Se a gente olha e fala, de novo, sai um dia desse da igreja e está voltando aí. Também assim é bom demais. Você crente assim também. O nosso olhar muitas vezes é muito condenatório. E Lucas está dizendo, se alegra. Para de julgar, para de olhar. Lê a carta, lê o que eu estou escrevendo e se alegre com isso. Encontra diversos, isso é muito bacana. Há muitos anos atrás, eu me lembro que a gente teve um momento lá embaixo, não tinha nem essa parte de cima, e uma pessoa falou, a gente encontra várias coisas de cânticos na Bíblia. Aí outra pessoa falou, era alguma coisa assim, ela falou, a gente tem salmos. A gente muitas vezes acha que os cânticos estão reservados apenas ao livro de Salmos, mas em Lucas a gente tem a canção de Maria, canção de Zacarias, canção das hostes angelicais e a canção de Simeão. Lucas, ele ressalta a música como forma de adoração a Deus também. Enquanto no livro de Mateus, a gente tem a ideia do Jesus e o reino, em Lucas, a gente tem a ideia de Jesus e o povo comum. É uma visão diferente. Note, eu não estou querendo dizer que Mateus está certo e Lucas está errado, ou Lucas está certo, vice-versa. Não, são visões diferentes que Deus nos dá a oportunidade de ler e aprender. Em Mateus, o tom principal, a nota principal é Jesus e a realeza. Em Marcos, é Jesus e o seu poder. E em Lucas, é Jesus e o amor. Cada um desses três preenche algo que a gente precisa ler e aprender. Mateus apresenta Jesus como rei aos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo aos romanos. E Lucas apresenta Jesus como homem perfeito aos gregos, aqueles que não faziam parte do grupo judeu.
Eu sei que foi corrido e foi muita informação, a intenção era essa. Por todas essas razões, por todos esses motivos e por tantas coisas que você pode descobrir, eu quero desafiar vocês a não só acompanharem as pregações, mas virem para cá, muitas vezes, já talvez lido o texto, aprendido com o texto, dedicado um tempo em casa a estudar o texto, e quando alguém pregar aqui na frente, dizer: poxa, que legal, já sabia um pouco sobre isso, já estou entendendo um pouco mais sobre a carta. O desafio para cada um de vocês é que a gente possa ler essa carta, pelo menos uma vez durante o ano, em casa, meditando sobre ela e conversando uns com os outros. Dessa forma, eu queria agora finalmente ler o versículo 1 ao versículo 4, entrando na segunda sessão. A primeira eram essas questões gerais, e agora a segunda sessão, onde a gente vai estudar um pouco do próprio texto. Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Só um instante, leitura do texto. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. A gente encontra em Lucas um estilo de escrita voltada à circulação da carta. Eu sei que a forma como eu li aqui dá-se a entender para a gente que é algo um pouco mais repuxado, um pouco mais complicado de entender, mas que para a época era possível que muitos pudessem ler e entender o que estava sendo escrito. Então, Lucas queria que essa carta tivesse uma circulação. Ela direciona a Teófilo, mas ele quer que Teófilo fale isso para outras pessoas também. Para que não só uma pessoa entendesse, mas diversas pessoas teriam um melhor entendimento para com isso que está aqui escrito. O autor, no caso Lucas, ele tem uma preocupação legítima com o estilo, forma, ritmo e vocabulário. Ele se preocupa com o que ele está escrevendo. Lucas, ele não está preocupado em mostrar que ele é um médico. Ele não está preocupado em mostrar que ele é um historiador. Ele está preocupado em anunciar o evangelho. É isso que preocupa Lucas. É isso que ele diz: eu quero escrever para o excelentíssimo Teófilo, não porque eu tenho que fazer como obrigação, ou eu quero mostrar o quanto eu sou bom escrevendo. Não, ele tem um amor, e o amor é por Cristo, e ele quer escrever para que outras pessoas também o conheçam. A maneira como a gente fala ou escreve pode atingir o maior número de pessoas a depender de como a gente se expressa. Para que isso fique claro, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês envolvendo o som. Levantem a mão. Quantos de vocês entenderiam se estivessem chegando no Ministério de Som, ou se eu precisasse da sua ajuda, você não é do Ministério de Som, e eu estivesse precisando da sua ajuda e eu falasse o seguinte: pega um P10 com XLR, arruma um dinâmico que vai melhorar a potência. Levanta a mão, quantos de vocês entenderiam o que eu acabei de falar? Vou repetir. Pega um P10 com XLR, arruma um dinâmico que vai melhorar a potência. Agora, se eu falasse, pega um cabo, um microfone e aumenta o volume, quantos entenderiam? Bem mais fácil. A forma como eu falo pode atingir um número restrito de pessoas, ou seja, o pessoal do Ministério de Som, ou pode atingir uma quantidade maior de pessoas, a depender da forma como eu falo. E Lucas está preocupado com isso. E não se enganem, o que vos fala tem uma dificuldade enorme com isso. Quantas vezes Alex teve que frear, dizer calma, né, para não falar 1 milhão de anime, filme, série, porque é uma linguagem que muitas vezes atinge um público em específico. Mas a mensagem do Evangelho precisa ser entendida por várias pessoas. E é necessário que a gente entenda isso. Vai existir um momento em que a gente pode falar dentro de um padrão. Vai existir esse momento que vai ser necessário, mas é preciso ter sabedoria na hora de falar.
Cosmovisão, palavras como cosmovisão, escatologia, tantas outras que eu poderia falar aqui, elas têm o seu momento e o seu lugar. Elas não podem ser excluídas da nossa fala, mas é preciso saber usá-las no momento correto. E o quanto eu preciso ainda aprender nesse sentido. Note que a questão não é, eu vou comunicar do meu jeito e ponto final. Eu sou ignorante, não vou mudar, é assim. Não é assim, meu filho. Ah, porque eu gosto de brincar. Não é assim. Você precisa se adequar para que o evangelho seja contado e falado a um público no qual possa entender. É uma preocupação do próprio Lucas. Não é o meu jeito de comunicar e ponto final, mas como aquilo que eu faço pode falar fielmente de Cristo de uma forma que alcance o maior número de pessoas. Eu tenho um jeito de falar. Eu brinco com o Giovanni dizendo que tantos dons na igreja, tanta coisa que Deus poderia me dar. Ele me deu o dom da leseira. Eu sou leso. Ele disse que é o dom da alegria. Você torna aquele ambiente alegre. É coisa que quis deixar bonito. Mas é o meu jeito. Mas tem um público que eu consigo alcançar. Mas também pode ser uma forma na qual o corpo de Cristo possa se alegrar também, em ver a alegria de falar do amor de Cristo e tudo mais. Essa forma multifacetada de mostrar a glória de Deus é algo que a gente pode encontrar nos autores dos evangelhos. Mateus tem uma forma de falar, Marcos tem uma forma de falar, Lucas a gente vai estudar, e João aí é outra forma completamente diferente. Mas todos estão contando uma verdade. Cristo é Deus. Ele morreu por os nossos pecados, Ele lhe convida para que você se renda aos seus pés e possa entregar a sua vida para Ele, que é a melhor coisa que você vai fazer. 4 formas diferentes de falar uma verdade que vai mudar a sua vida, como mudou a mim e mudou tantas outras pessoas também. Isso pode servir como exemplo para cada um de nós. Seja a forma como eu converso com meu filho, ou você conversa com seus filhos, com seus amigos na universidade, na vizinhança, na escola. A gente precisa agir e falar de uma forma que o evangelho seja expresso e que outras pessoas consigam entender. Uma pergunta que fica para cada um de nós é: você tem se preocupado, eu tenho me preocupado em comunicar o evangelho? Você tem se preocupado em falar das boas novas de Cristo? Não só dizer a paz do Senhor, irmão, vai com Deus, em nome de Jesus. Não, mas em falar as boas novas do evangelho. No texto, a gente pode observar que Lucas chama a atenção para aqueles que já tinham escrito algo sobre o assunto. Voltando para o verso. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram. Ou seja, outras pessoas já estavam escrevendo ou sobre o evangelho, a gente não tem muita certeza sobre isso, ou um evangelho, ou algum relato sobre o que Jesus tinha feito. Lucas é maravilhoso aqui. Eu acho isso uma lição muito importante para a gente. Ele consulta outras pessoas. Ele não simplesmente diz assim, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Isso me marca muito porque eu sou assim. Eu tenho o meu jeito, deu certo. Se deu errado, eu tento de novo. Mas não é. Lucas, ele vai consultar outras pessoas porque ele sabe. Outros já fizeram isso. Ele busca saber com aqueles que têm mais tempo de caminhada. Ou até aqueles que sabem algo que ele ainda não sabe. Lucas quer aprender. Ele não quer ser um autônomo, ele não quer ser independente, ele quer simplesmente ouvir o que o outro tem para falar. Ele vai e consulta os escritos de Marcos, mas ele não faz uma cópia. O evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas vão ter muitas semelhanças, mas não é uma cópia. Tem um estilo diferente de escrita e pontua coisas diferentes também. E isso é importante para que a gente entenda que, por vezes, a gente precisa de irmãos ou mais maduros, ou que já tenham mais caminhada com Deus. Você precisa de irmãos que tenham mais maturidade no evangelho. Você não vai, o evangelho não começou com você, você não é um apóstolo, você não é super poderoso, você não inaugurou o evangelho, outras pessoas aprenderam o evangelho há mais tempo, e caminham há mais tempo, e têm experiências que também podem ajudar. Invista em discipulado, invista em cuidar de outra pessoa. O quanto eu falho nisso? Aprenda com seus líderes, ame o próximo, escutando o que ele tem para falar, e retenha o que é bom.
a gente também precisa entender que nem tudo que uma pessoa mais experiente no Evangelho vai falar pode ser algo a ser seguido, mas reter o que é bom é uma indicação do próprio Deus na sua palavra. Retenha o que é bom, escute os mais velhos, aprenda com seus líderes, tenha alguém para caminhar junto a você com Cristo. Ele continua dizendo que muitos empreenderam a composição de uma narrativa. E aqui, pessoal, é importante dizer que Lucas está querendo esclarecer algo. Lucas está preocupado com algo que vai além de simplesmente escrever uma carta. Um comentarista diz o seguinte: sua intenção era esclarecer pontos de mal entendimento ou deturpação que tinham surgido no mundo pagão e até mesmo nos tribunais dos magistrados romanos. Lucas ele não está só anunciando as boas novas, mas ele também está defendendo o evangelho. Lucas ele não pode ser visto apenas como um historiador, mas ele também deve ser visto como um teólogo. Ele está defendendo o nome de Cristo, porque ele conhece a Cristo, ele não é para ser da forma como estão fazendo muitas vezes. Pessoas que estavam tentando mudar a essência do Evangelho, Lucas está dizendo, não, foi assim, eu pesquisei, eu busquei outras pessoas também. Você tem aí em algumas traduções, o tempo verbal, na última palavra do versículo, realizaram. Algumas traduções têm cumpriram ou aconteceram. Leva consigo a interpretação de fechamento. É uma referência à realização do propósito de Deus. Algo claro durante toda a carta. Ou seja, o que Lucas está tentando falar aqui é que o propósito de Deus ele foi cumprido e ao longo da carta inteira, por meio de Cristo, você vai notar isso, semana após semana. No verso 2, ele vai falar sobre testemunhas oculares. Esse termo, testemunhas oculares, é nada mais do que pessoas que viram a ação. Aquilo foi na frente daquelas pessoas. Aconteceu na cara delas. São testemunhas que viram aquilo. E Lucas não coloca isso para ficar mais bonito. Olha, eu falei com testemunhas oculares. Eu estou mentindo, mas está aí, fica bonita essa palavra. Não. De acordo com Creed, um escritor antigo não alegaria a autoria de um testemunho ocular sem esperar que sua declaração fosse acreditada mais do que um escritor moderno. O que isso quer dizer? É como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: o que eu estou falando é verdade. Tu não acredita? Vá ali, pergunta. Está lá. A pessoa está viva. Pergunta a ela. Ela me relatou. E isso, pessoal, você pode dizer, mas a pessoa pode mentir. Para esse povo, nessa época, o testemunho, a oralidade, falar a verdade sobre algo, era algo muito importante, porque existia uma tradição oral muito forte também. Era algo possível de ser verificado e dava mais apoio ao que estava sendo contado. Eu não sei quantos de vocês, minha avó já é falecida, e existe uma diferença muito grande quando ela falava da infância dela, e quando hoje eu escuto as minhas tias falando da infância da minha avó. Há uma diferença enorme entre alguém que conta uma história que viveu e outra que conta uma história que ouviu falar. Lucas está dizendo isso, Lucas está trazendo essa confiabilidade, esse peso e essa importância. É como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: a partir de agora, desses versículos, o que eu ouvi de pessoas que viram Jesus curando, que viram Jesus salvando, que viram Jesus exorcizando, tirando demônios das pessoas, que viram pessoas sendo transformadas, que viram uma mão, um braço ou uma perna sendo reconstituído naquela hora. Eles viram, o que eu estou falando é verdade. É isso que Lucas está tentando dizer quando ele fala sobre testemunhas oculares. E em seguida ele vai falar sobre ministros da palavra, ou pessoas que pregavam o evangelho. O sentido aqui, nessa parte do versículo, é que essas pessoas, e olha que legal, talvez nos falte isso, e eu posso estar errado, mas me falta isso. Eles pregavam a palavra ensinada por Jesus, e eles tinham o próprio Jesus como palavra viva. Olha que interessante. Eles falavam aquilo que Jesus falava, ensinavam o que Jesus ensinava, só que eles olhavam para Cristo e diziam: Ele é a palavra da vida, Ele é o verbo encarnado. Muitas vezes a gente fala de Jesus simplesmente porque a gente ouviu falar, e parece que a gente esquece de acreditar que a gente está falando de Jesus. O que Lucas está falando aqui de Jesus é do próprio Deus.
Ele criou todas as coisas. Ele é o que sustenta todas as coisas. E parece que essa parte a gente fala de todo jeito. Ou a gente esquece. Os discípulos aqui, os ministros da palavra aqui, eram aquelas pessoas que olhavam para Cristo e diziam: Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele que dá vida a todas as coisas. Ele que pode fazer qualquer coisa. Ele é a minha esperança. Ele é tudo para mim. É isso que os discípulos, e Lucas está tentando escrever aqui. Não é simplesmente falar: Jesus vai te salvar. Mas é crer de todo o coração que Ele me salvou e que Ele pode salvar outras pessoas. Isso não é arrogância. Lembra, evangelho é algo que a gente não fez. A gente só recebe a boa notícia que nosso rei venceu. Essa transmissão poderia ser de forma oral ou escrita. E o ponto é saber, quando a gente fala sobre isso, quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha, eu sou um ministro da palavra, eu tenho anunciado o evangelho como deveria. Tem uma ilustração que pode nos ajudar aqui. Eu vi ela, já contei ela uma vez, eu acho. Mas imagine que você está num lugar que tem muita dificuldade de ter água, um lugar quase que deserto. E esse local já está sem chuvas há um bom tempo e o fornecimento de água, ele basicamente esgotou. As pessoas, você vê pessoas morrendo de sede, desesperadas por água, brigando por qualquer coisa. Só que em um determinado momento, por algum motivo, você consegue encontrar uma fonte de água limpa. E você percebe que aquela fonte de água, por algum teste que você fez, ela não vai acabar nem tão cedo. Ela não vai acabar. Você tem duas opções. Você é aquele que corre e anuncia aquelas pessoas que têm água viva, água inesgotável ali, ou você preserva essa água para você, pensando o seguinte: se eu ficar com ela, eu vou me garantir. Quem é você nessa história? A gente tem sido aqueles que estão levando água para aqueles que estão sedentos, ou a gente é aqueles que ficam aqui sentado no domingo, esperando, ouvindo, e simplesmente não vão aos outros locais, não anuncia às outras pessoas? Estou confortável onde eu estou, já está legal. Eu tomo minha aguinha todo domingo ali, um pinguinho do evangelho, da pregação, e está bom. Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? A ideia, no terceiro versículo, diz assim, o versículo diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. A ideia de acurada investigação ou cuidadosa investigação é de uma pessoa procurando pistas sobre um fato que ocorreu e analisa ela de uma forma extensiva. Quantos de vocês já encaminharam uma mensagem que não verificou e depois descobriu que era mentira? Isso não acontecia com Lucas. Ele ia olhar a fonte, quem é, quando, onde, por quê, de que forma. Ele tinha esse intuito, porque o que ele estava falando era muito sério. Sendo mais direto, você tem investigado e analisado o que aprende na palavra de Deus de forma extensiva, com o intuito de passar o que aprendeu a outra pessoa? Entenda, não é que eu estudei essa pregação porque eu tenho que pregar bonito, eu tenho que mostrar o quanto eu sou bom. Não, a ideia não é essa, a ideia que Lucas está querendo trazer não é essa. Você vai estudar a palavra de Deus porque Ele lhe salvou. E essa notícia não pode ficar para você. Você vai passar para outra pessoa. Mas tudo que você aprende na palavra de Deus, você vai analisar, você vai pensar, você vai buscar discernimento, você vai buscar uma aplicação, você vai buscar falar para o irmão. E a gente tem essa oportunidade. Se você não participa do pequeno grupo, participe. Lá a gente faz isso. O CLC é um momento muito bom também de a gente fazer isso, de discutir sobre coisas que a gente tem aprendido sobre a palavra de Deus. E a gente precisa saber e analisar aquilo que a gente tem aprendido. Se eu chegasse aqui na frente e talvez dissesse que Lucas, alguma coisa errada acerca daquilo que eu estou falando, ou uma notícia falsa, muitos teriam a possibilidade de passar ou repassar. Por quê? Muitas vezes a gente não analisa aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda. Caso você tenha falhado nessa questão de estudar mais, por que não começar com um devocional e buscar estudar aos poucos a palavra de Deus? O livro, a carta de Lucas. Entra no CLC, vai buscar saber mais sobre cosmovisão, sobre teologia do Novo Testamento.
Compartilhe o que você aprendeu no seu grupo, mas não fica para você. Fala para outro, analisa, cresça com os irmãos por conta do que Cristo tem lhe ensinado. Teófilo pode ter sido, esse que ele falado aí no finzinho do versículo, ele pode ter sido um patrocinador de Lucas. Não é claro se ele era uma pessoa de renome muito alto, se ele era um oficial do exército, isso não é claro. Mesmo que a gente tenha o nome excelentíssimo Teófilo, isso também pode ser simplesmente um título de cortesia, como senhor Alex, ou algo assim, excelentíssimo Alex, algo assim. Isso não quer dizer que ele é um oficial do exército, simplesmente é um título de cortesia, uma educação que eu estou lançando ao nosso pastor. E o último versículo, verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas queria passar verdades acerca da vida cristã. Ele acreditava que, mediante o que foi escrito no Evangelho, Cristo é o Senhor e que tudo relatado na sua carta é verdadeiro. Por isso ele usa o termo instruído, lá no finalzinho. Ele buscava orientar os novos convertidos a mostrar o caminho correto. Lucas, ele não está inventando uma história, ele não está criando uma história. O que vocês estão lendo aqui, que eu pude ler, é o relato do Deus vivo. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e só por meio dele a gente pode se chegar a Deus. Isso é o que Lucas está tentando relatar. E ele leva isso a sério, e eu espero que a gente leve também. Será que assim como você tem falhado na forma de confiar e caminhar no Senhor? Será que a gente tem acreditado realmente que Deus é tudo aquilo que a gente precisa? E que, como diz a música, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, realmente é verdade em nossas vidas? Será que a gente olha para Cristo e diz: Senhor, eu quero ficar contigo, eu acredito que o Senhor é tudo o que eu preciso? Lucas está buscando instruir as pessoas para que elas olhem para Cristo dessa forma. Ele é tudo o que você precisa. O nosso Rei venceu. Ele é tudo o que você precisa. Esse é o momento de pedir a Deus que Cristo seja o centro da sua vida e que isso possa ser verdade em seu coração. Isso deve alegrar a gente com sua vontade, e essa vontade e essa alegria deve fazer com que a gente anuncie o Evangelho, as boas novas de salvação, entendendo que Cristo morreu por nossos pecados, trazendo redenção e ousadia, seja lá onde for, escola, universidade, onde for, em falar do seu amor. Por isso, conhecê-lo mais é um prazer e um privilégio. Concluindo, Lucas fala em seu Evangelho que a salvação é hoje, ele fala isso 11 vezes, e ela é agora, 14 vezes. Por isso eu quero lhe convidar a estar com um rei que já venceu. Você não precisa lutar, você não precisa batalhar contra o mal, a gente está do lado certo, ele já venceu. Isso deve encher o nosso coração de alegria, o qual a gente pode ter confiança em seu nome, que Deus possa usar o seu jeito, claro, sendo lapidado pelo próprio Senhor, na sua realidade e sua forma de se expressar mediante o poder do Espírito Santo para comunicar o Evangelho de forma verdadeira, de tal modo que seu coração se encherá de alegria em estar próximo de Deus. Ouça as boas novas e se renda a Cristo. Espero que a pregação de hoje possa ter proporcionado a vontade de ler o livro e conhecer mais sobre quem Deus é por meio de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu sei que foram muitas informações, Senhor, mas são tantas para a gente poder te conhecer mais. Então nos ajuda, nos dá condições, capacidade por meio do teu Espírito para te buscar mais. Eu sei que nossa mente pensa em milhões de coisas que parecem imediatas, mas estar contigo é imediato, Senhor. E o quanto a gente tem falhado, o quanto eu tenho falhado nisso. Motiva e traz esse renovo em nossos corações. E, ó Deus, para todo aquele que não te conhece, que as boas novas possam preencher, transformar e trazer essas pessoas para próximo de ti, Pai.
Te agradeço por tua palavra, que a gente possa estudar o livro de Lucas e a gente tenha ousadia ao falar do teu nome lá fora. E aqui dentro também, ensinando uns aos outros. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém.